A paz do Senhor, irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos, mais um domingo para continuarmos o estudo da revista do nosso quarto trimestre, que fala sobre o sofrimento de Jó, o título da revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. E nós vamos hoje estudar a lição de número 7, que vai falar sobre a teologia de Bildade. Bildade, um dos 3 amigos de Jó, que iniciou um extenso diálogo com Jó. E nós vamos dar início, primeiro pedindo para que os irmãos possam se inscrever no canal, no nosso canal do YouTube, que também possam ativar ali as notificações, o sininho, para que possam receber todas as novidades a respeito do nosso canal. E também pedir aos irmãos que possam curtir o nosso vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pelo canal, pelas aulas da EBD, pelas pregações, que você possa também contribuir desta forma. Nós vamos iniciar com uma oração, em seguida vamos começar com a lição. Ó Deus, te agradecemos por mais uma vez possibilitar que através desta ferramenta estejamos reunidos como um corpo para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por disponibilizar, Senhor Deus, este instrumento. Obrigado por tornar possível mais esta forma de estudo, mais essa forma de compreensão, Pai, da Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar conosco, que esse trabalho possa continuar ainda por muito tempo para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa continuar conosco nesta aula e abrir o nosso entendimento para as Tuas verdades. É o que eu peço assim, em nome de Jesus. Então, como foi dito, na lição 7 nós vamos falar sobre a teologia de Bildade, que indaga se há sofrimento, há pecado oculto. É o que Bildade afirma na sua teologia. O texto áureo diz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. É o que nós vamos ver ao longo da lição. Vamos então fazer a leitura bíblica. Primeiro nós vamos ler Jó, capítulo 8. Vamos ler os versos de 1 a 4. Diz assim, Jó 8. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Agora, Jó capítulo 18, versos 1 a 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Agora Jó, capítulo 25, versos de 1 a 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos.
e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O objetivo geral dessa lição é exatamente mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. E os objetivos específicos que nós vamos trabalhar são 3, um em cada tópico. O primeiro, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. O segundo, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E o terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Muito bem. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é um Deus reto e justo. Esse é o nosso Deus, um Deus santo. E nessa lição nós vamos ver a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta a constatarmos ao longo de toda a Escritura. Entretanto, a acusação de pecado oculto, ela se aplica a Jó? Será que Jó tem um pecado oculto que justificaria todo o seu sofrimento? O livro de Jó deixa claro que não, que Jó não tem um pecado oculto. O problema de Jó não era esse. Embora seu amigo Bildade o acusasse, Jó estava certo de que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de uma forma simplista, de maneira simples, como Bildade queria definir. Muito bem, dito isso, vamos à introdução da aula. Vamos então estudar nessa aula sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Nós vamos ver que ela vai apresentar o caráter justo e reto de Deus em contraposição a um suposto pecado oculto de Jó. Essa é a acusação de Bildade. Estudaremos também a defesa que Bildade faz por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é um Deus inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos também a contraposição, a resposta de Jó a cada argumento. Então vamos lá. O primeiro argumento de Bildade vai dizer o seguinte: nós vamos ver que Bildade vai dizer que o pecado está em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O que é, claro, a afirmação é correta. Muitas afirmações de Bildade nós vamos ver que fazem sentido, há uma lógica. No entanto, no contexto, nós vamos esmiuçando e vendo que a teologia que há por trás dessas afirmações é que não está correta. E Jó percebe isso, e Jó vai começar a argumentar em sua defesa. Primeiro, Deus é um Deus justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz, que nós estudamos na lição de número 6. Para esse segundo amigo, Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Ou seja, como Jó não admitia que tinha um pecado oculto, e realmente não tinha, né? Bildade estava querendo dizer que Jó estava
afirmando que Deus punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado. Isso é o que Bildade estava tentando fazer, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Jó estava sendo afligido, né? Várias situações que aconteceram ali, todas as perdas materiais, as vidas humanas, o próprio sofrimento do próprio Jó, né, do corpo de Jó. Então, tudo o que afligia Jó de maneira terrível, para Bildade deveria levá-lo a reconhecer o seu pecado, porque para Bildade havia ali um pecado oculto, e por conta desse pecado, Jó estava sendo afligido por Deus. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas. Bildade vai separar duas classes de pessoas, né, em duas esferas: a esfera dos maus e a esfera dos bons, né? Por exemplo, Bildade, ele afirma que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Eles estavam na esfera dos maus, por isso eles foram mortos. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então isso é o que estava na mente de Bildade. Porém, Jó argumenta, e com razão, né, e nós sabemos isso porque Deus afirma para Satanás que Jó, ele era justo, que não havia nenhuma falha no caráter de Jó, né? E Jó tinha essa compreensão, não que se achasse perfeito, que ele não pecasse, porém, ele tinha uma vida reta diante de Deus. O proceder dele era santo. E por isso ele, firmemente, ele não aceita a insinuação de Bildade que havia um pecado oculto. O segundo ponto que nós vamos tratar é que Bildade tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus. Ele trazia consigo essa compreensão incompleta e limitada da natureza do Criador, o que faz com que ele pensasse que o sofrimento de Jó era, sim, consequência de um pecado. Então, outra compreensão é evidente, nós chegamos a essa conclusão. Jó deve mostrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Isso é o que Bildade pensava. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Então, o que Bildade queria dizer é que Jó precisaria demonstrar que ele era bom e que, por essa bondade dele, ele merecia o favor de Deus. Isso é chamado de meritocracia humana. Ou seja, eu sou justo diante de Deus pelos meus próprios méritos. E nós sabemos que o nosso Deus não nos vê assim. Nós somos, sim, pecadores, nós cometemos injustiças. E Deus nos vê como justos pelo sacrifício de Cristo. Nós só fomos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aqui, Jó tem essa noção de que, mesmo antes, né, é claro, do sacrifício de Cristo, mesmo antes de Deus enviar seu Filho para morrer no lugar dos pecadores, mas ele entende que é Deus quem o justificava e que ele realmente não tinha nenhum pecado que merecesse essa justificação. E Bildade vai insinuar, vai dizer, vai falar nessa discussão com Jó. Ele diz assim: mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. É o que ele diz no capítulo 8, nos versos 5 e 6.
Logo, o enfoque de Bildade, obviamente, né, está no mérito humano e não na graça que flui de Deus, mas no esforço do homem que, por mérito próprio, pretende justificar, né, se justificar diante de Deus. Portanto, a teologia de Bildade está errada porque ela é focada, sim, no homem e na obediência apenas às leis, né? Numa obediência religiosa, numa obediência de mérito, né? E não numa relação amorosa com o Criador, que era o que Jó realmente tinha, né? Continuando o terceiro ponto, nós vamos ver mais sobre a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, Jó vai começar a argumentar, como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana, né, vai habilitá-lo a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de uma mera presunção, né? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. É o que ele diz no capítulo 9, versos 30 e 31. É uma linguagem poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Não que Jó está aqui admitindo que ele tem um pecado oculto, que ele não admite esse pecado diante de Deus, que ele não muda a sua conduta e por isso ele está sendo castigado. É o que Bildade pensa, mas Jó, ele sabe que não é isso. Porém, ele quer confrontar essa teologia de Bildade, afirmando que não há justiça nenhuma nele, que não há justiça nenhuma no homem, não há limpeza, não há pureza nenhuma, para que possa ser justificado, mas que a justiça e o perdão vem de Deus. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Seus 3 amigos responderiam que há sofrimento, que onde há sofrimento deve haver pecado. Seus amigos responderiam sim, mas Jó responderia um retumbante, né, um forte não. Né? Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó, foi o que nós dissemos anteriormente. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó, especificamente. Quer dizer, se tomarmos como exemplo a vida de Jó, que era um servo de Deus, justo, reto, que tinha um viver santo, obviamente que por vezes ele cometia pecados, ele pecava contra Deus, porém, né, ele não era perfeito. Porém, ele tinha um relacionamento amoroso com Deus, ele conhecia Deus mais do que Bildade. E por conhecer a Deus e andar no caminho de Deus, ele se arrependia, obviamente, do mal, ele sacrificava, como se fazia na época, e ele pedia perdão a Deus pelos seus pecados. Ele, inclusive, fazia isso pelos seus filhos. Ele dizia, porventura blasfemaram de Deus no seu coração? E assim ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Então vemos que Jó tem consciência de que a justiça dele não vale nada, que ele não é perfeito, que ele é realmente, como Bildade disse, ele é um verme. Porém, Jó tem a consciência de que não são os pecados
né, que são acidentes de percurso na vida de um servo de Deus, né, que são atos que ele vai cometer ali, que não são intencionais, né, é algo que ele está lutando para vencer, é algo que ele está crescendo, né, a cada dia, mas que não é aquilo ali que levou a Jó a ter todo aquele sofrimento. Ele tem consciência, ele tem a certeza de que Deus não está ali castigando ele pelos seus pecados, né? Então, não há um pecado oculto que ele não quer revelar, não há nada sombrio, não há uma face sombria na vida de Jó, não há ali algo oculto, algo que ninguém sabe, que ele não revelou, que ele não colocou diante de Deus, que ele não pediu perdão e por isso ele está sofrendo. Não é o caso dele. Porém, nós podemos afirmar, sim, que isso acontece. Podemos afirmar aqui, temos que fazer uma diferença, né? Bildade está dizendo que é uma regra, que há sempre um pecado oculto, mas nós afirmamos, como Jó, que isso não é uma regra, mas que pode sim, na vida de um cristão, né, de um servo de Deus, se ele se desviar, se ele começar a andar por outros caminhos, né, se ele então não mais, se ele se afastar de Deus, dos caminhos de Deus, então poderá sim vir sobre a vida dele um sofrimento pelo próprio abandono, não de Deus, não Deus abandonando, né, o servo, mas o servo que virou as costas e que vai sofrer sim, ele vai sofrer toda a consequência dessa quebra de relacionamento que parte do servo de Deus. Mas não é o caso de Jó, por isso não é uma regra, né? Então nós podemos aí resumir esse primeiro tópico da seguinte forma, né? Deus é justo e reto e o ser humano é imperfeito, né? Isso é uma grande verdade. A justiça de Deus e a imperfeição do homem. Isso Jó também afirma. Isso é verdade, né? Segundo, nós vamos também falar sobre, nesse segundo ponto, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional, que é o que Bildade vai tratar no capítulo 18, nos versos de 1 a 4, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe. Então vamos lá. Segundo, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Primeiro, o moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição, que nós também já tratamos um pouco sobre isso, né? É um moralismo que é uma religiosidade aparente, né? É alguém que segue um conjunto de regras, uma moralidade. Porém, nós vemos que não há aí um relacionamento com Deus, não há um entendimento correto de quem Deus é e de quem o homem é, né? Então há sim um simples moralismo, né, por tradição. Isso é o que Bildade deixa transparecer através da sua fala. O segundo ponto é a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida.
como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Quer dizer, algo muito mecânico e exato. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas uma ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Então, Bildade não está aceitando o argumento de Jó, de que ele não tem nenhum pecado, né? E ele continua aí nessa segunda investida, né, da sua teologia, afirmando que Jó quebrou as leis divinas e por isso o sofrimento veio sobre a vida dele. Agora o terceiro ponto é contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Jó vai se defender. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de Uz, Jó, estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que seu sofrimento não teria uma razão aparente. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto então a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, ele apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que contempla a cruz, quando ele diz no verso 25, eu sei que meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Ou seja, é um advogado, é alguém que se interpõe, né, para defender alguém que é da família. Esse é o significado da palavra utilizada. E nós vemos aqui que é justamente o que Cristo fez por nós, né? Cristo é o nosso Redentor. É Ele que intermediou a nossa causa para com Deus, porque as nossas justiças jamais elas seriam suficientes, né? São como trapo de imundícia. E nós, através das nossas próprias justiças, jamais seríamos justificados diante de Deus. Mas Cristo se fez homem e morreu por nós, para que nós fôssemos justificados pela fé em seu nome. Então, quando Jó diz aqui que eu sei que meu Redentor vive, né, ele está aqui contemplando a cruz, ele está antevendo, né, já mostrando que quem vai justificá-lo, né, é um parente próximo, é o Goel, né, é um defensor, é um redimidor, um redentor, né, que vai fazer a sua defesa. Ou seja, não são as justificativas dele, não são as palavras deles que vão defendê-lo diante de uma argumentação negativa, mas Deus, Cristo, aqui está, o Redentor vai justificá-lo diante de Deus. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão deste justo, imparcial e eficiente mediador que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Sintetizando, resumindo o tópico 2, concluímos que não se pode admitir
a subversão da ordem moral. Isso é uma verdade, mas Jó estava certo de que não havia subvertido. Ele sabia que não era essa a causa do seu sofrimento. Então Bildade aqui desferiu um segundo ataque contra Jó, né? Na primeira vez, no primeiro ataque, ele tinha dado um encorajamento até para ter esperança de que tudo lhe sairia bem, mas aqui não há palavra sequer nenhuma sobre isso. Ele ficou, o ataque dele foi mais irritante e ele está tão longe de ser convencido pelos argumentos de Jó que está ainda mais exasperado. Ele reprova Jó de maneira contundente, como sendo arrogante e inflamado, assim ele acusa Jó, e obstinado na sua opinião. Ele detalha a doutrina que tinha apresentado antes, a respeito da miséria dos ímpios e a ruína que os acompanha, né? E aqui ele parece o tempo todo se fixar nas queixas de Jó sobre a infeliz condição em que ele se encontrava, de que ele estava nas trevas, confuso, preso, aterrorizado e apressando-se para deixar o mundo, né? E aí ele acusa Jó e diz, essas suas palavras, né? Esta é a condição de um homem ímpio e, portanto, você é um homem ímpio, você é um deles. Bildade vai disparar suas flechas e também suas palavras amargas contra o pobre Jó, sem pensar que, embora fosse um homem sábio e bom, né? Bildade fosse um homem sábio e bom, nesse caso ele estava servindo aos desígnios de Satanás. Ele estava sendo usado por Satanás, contribuindo para a aflição de Jó. E muitas vezes isso acontece. A pessoa tem um conhecimento, né, de Deus, mas ela é usada pelo inimigo para os seus desígnios, né? Muito bem. No terceiro ponto aqui nós vamos tratar sobre o pecado em contraste com a majestade de Deus. Primeiro, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Ele acabou sendo repetitivo. Na verdade, o seu último discurso não vai trazer nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, por isso não há nada de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Perfeito. Todavia, como alguns autores destacam, ele acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia revela. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo do final do século XVIII. O que os deístas afirmaram? Que Deus é um Deus realmente que criou o mundo, mas ausentou-se dele, né? Deus criou tudo, como se desse um pontapé inicial, porém Deus não vai mais interferir, não vai mais intervir, né? Isso é a ideia do deísmo. Segundo, onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Jó não está questionando a onipotência divina afirmada por Bildade, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito, que está equivocada. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo, né, e amoroso? É o que Bildade não coloca. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas, sobretudo, por seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, porque é forte, porque é soberano, mas também ele disciplina porque ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia nos apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente é misericordioso e gracioso. Temos de cuidar
para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas também é amor. Sintetizando, então, o tópico 3, Bildade, ele vai defender a majestade de Deus, mas vai reforçar o distanciamento dele do ser humano. Deus é exaltado e o homem abatido. Bildade deve ser elogiado aqui por 2 motivos. Interessante. Primeiro, por não mais falar sobre o assunto sobre o qual ele e Jó divergiam. Por que isso pode ter acontecido? Talvez ele começou a pensar que Jó estava certo e então era justo não dizer mais nada sobre isso. Como alguém que disputava pela verdade ficaria satisfeito em ceder a vitória. Ou, se ainda ele se julgasse certo, mesmo assim sabia que já tinha dito o suficiente e não discutiria incessantemente pela última palavra, não queria ter a última palavra na discussão. Talvez, na verdade, uma razão pela qual ele e os demais deixaram diminuir este debate foi o fato de que percebiam que Jó e eles mesmos talvez não divergiam tanto em opinião como eles estavam pensando. Eles reconheceram que os ímpios podiam prosperar por algum tempo, e Jó reconheceu que eles seriam destruídos no final. Então, quão pequena era então a diferença? Se os contendores entendessem melhor uns aos outros, talvez se encontrassem mais próximos uns dos outros do que se imaginavam. E o segundo motivo, por falar tão bem sobre o assunto em que ele e Jó estavam de acordo. Se tivéssemos os nossos corações cheios de pensamentos respeitosos e reverentes sobre Deus, e pensamentos humildes sobre nós mesmos, não seríamos tão propensos como somos a contender, a discutir por questões de duvidosa controvérsia, que são assuntos intrincados ou muitas vezes insignificantes. Nós estamos, então, concluindo essa lição, mas antes da conclusão, quero dar oportunidade para que você possa aí, já vendo as informações na tela, escolher a melhor forma de estar ofertando. É dada essa oportunidade agora para que, através ou do PicPay ou de uma transferência, os dados estão aí, você possa também contribuir para a EBD, você possa contribuir para a obra de Deus, para que a mensagem, a palavra de Deus, esses estudos possam continuar chegando para mais pessoas. As aulas estão sendo visualizadas por diversas pessoas em diversos estados e até mesmo outros países. Então, eis aí uma oportunidade para que você possa contribuir para que esta obra continue. Você que não faz parte dessa igreja, mas que gostaria de contribuir, você pode ficar à vontade com a quantia que desejar. Não há fixação de valores, isso é o que Deus colocar no seu coração. Se você assim desejar fazer, está aí a oportunidade de que você possa fazer isso de coração, tendo o entendimento de que a sua contribuição estará ajudando a levar a palavra de Deus para mais pessoas, principalmente nessa época em que muitos estão tendo acesso à palavra de Deus através de canais como o YouTube, e assistindo de forma remota. Então, está dada a oportunidade, franqueada a oportunidade para que você possa ofertar. E também, caso você não tenha um lar espiritual e desejar reunir conosco, nós estamos tendo os cultos presenciais, a nossa igreja, e o endereço também está aí no canal. Você pode vir a um dos nossos cultos, e você será muito bem-vindo. Nós estamos tomando todas as precauções devidas, a utilização de máscaras, álcool em gel, estamos seguindo todas as recomendações do governo para que haja o respeito pelas normas, mas que nós continuemos também cultuando
a Deus como é o desejo dele. Muito bem. Queremos então concluir dizendo que nessa lição nós vimos que o debate entre Bildade e Jó assumiu alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos, que nós vemos, foram os 3 tópicos teológicos, e em cada um deles põe em destaque a sua crença, a sua teologia, a sua forma de ver a situação de Jó, o sofrimento de Jó e as causas, os motivos por que Jó está sofrendo. Bildade, ele não crê na inocência de Jó e por isso ele atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames, os costumes da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Concluímos, irmãos, que a teologia de Bildade, apesar de ter alguns pontos, algumas falas que arranham, vamos colocar assim, a verdade, mas a teologia em si ela está errada, porque ela afirma que o sofrimento, ele necessariamente vem por causa de um pecado oculto. Mas nós sabemos, através das Escrituras, e vemos aqui que Jó defende o caráter, Deus defende o caráter de Jó no início, quando ele afirma a Satanás que ele era um servo fiel, que ele era um servo justo, que ele se desviava do mal. Então nós entendemos e sabemos, como leitores, que o caráter, a conduta de Jó era justa e que não havia nenhum pecado que justificasse, que apontasse para esse sofrimento como Bildade queria. Jó sabia que o poder estava nas mãos de Deus e que tudo aquilo estava acontecendo debaixo da permissão dele. E ele tinha a certeza de que o relacionamento dele com Deus não havia sido abalado por um pecado, mas ele tinha a certeza e ele tinha ainda um relacionamento vivo e um relacionamento verdadeiro com o seu Criador. Então, que nós possamos também defender, diante de acusações que possamos sofrer, possamos defender, sim, o ponto de vista correto, sabendo que o sofrimento que muitas vezes nós passamos, se nós estamos andando no caminho correto, se nós temos, sim, um relacionamento sólido com Deus, se nós vivemos segundo a sua vontade, essa dificuldade, essa luta, esse sofrimento, por maior que seja, ele não é um castigo, mas nós sabemos que é algo que Deus permitiu que acontecesse, que há um propósito em tudo isso e que haverá um aprendizado, mas devemos ter a nossa confiança em Deus. Podemos fraquejar, nós podemos passar por momentos até de dúvida, mas a nossa fé deve permanecer inabalável e a nossa confiança deve estar em Deus, crendo que temos sim um Redentor, o nosso Redentor vive e Ele nos justifica de todo mal e Ele estará naquele grande dia, e nos apresentará diante de Deus. Ele nos justificou na cruz, nós precisamos viver em santificação para que naquele dia estejamos sem culpa diante do nosso Deus. Amém? Então, gostaria então de encerrar essa lição com uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos, mais uma vez, aqui estudar um pouco
da Tua Palavra, nesta lição de número 7, que o Senhor continue conosco, Pai. Que o Senhor continue abrindo nosso entendimento, que possamos cada vez mais entender melhor, que possamos crescer em conhecimento, que possamos não nos dar por satisfeitos, mas estudarmos cada vez mais as Escrituras, buscarmos mais, Senhor Deus, para termos o entendimento correto de quem o Senhor é, saber, ó Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor requer de nós santidade, mas que o Senhor está sempre conosco. E se nós temos, Pai, confiança em Ti, ó Pai, então nós temos então a inabalável certeza de que estamos no caminho para a eternidade, apesar de qualquer coisa que nos sobrevenha, mas sabemos que o Senhor é justo e que o Senhor não nos abandonará. Que o Senhor continue conosco através do estudo dessas lições sobre o livro de Jó e que possamos cada vez mais crescer e aprender para também ensinar aos que não conhecem ao Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor Deus, que possamos cada vez mais ter uma teologia correta, não como humildade, mas uma teologia pautada nas verdades que a Tua Escritura ensina. Eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém.